Olá, olá! Seja muito bem-vindo ou vinda a mais um vídeo desse canal, onde eu vou estar falando sobre produtividade, trazendo basicamente uma síntese de um livro que eu li há cerca de 3 semanas, foi indicação de um amigo, muito boa indicação por sinal, do Cal Newport, em que se intitula como Deep Work. Esse autor, ele tem 9 livros sobre produtividade e vida digital, audiência a nível mundial das pessoas que consomem esses materiais dele. É pós-doutorado em ciência da computação pelo MIT, então já se precede a ideia de que é um cara que precisou realmente mergulhar, desbravar esse campo da produtividade para alcançar esses títulos e essas produções em massa que ele teve ao longo dos anos. Ele é muito respeitado no cenário e a busca é constante quando tange o tema produtividade. E eu vou trazer algumas dicas muito boas, eu coloquei como dicas de ouro para otimizar as suas produções. Eu acho que é um tema bem relevante porque qualquer nicho que seja, qualquer área, qualquer pessoa produz alguma coisa. Então é um tema que tange a todos nós, a qualquer pessoa, qualquer área. E tá buscando melhorias em relação a isso, acho que é muito relevante, principalmente no cenário real, atual, em que a gente vive, cercado de informações, de distrações, e quando eu puder buscar maneiras de otimizar isso, de melhorar, de produzir mais, melhor, com mais qualidade, eu acho que é bem relevante. Beleza? E eu coloquei aqui como início para esse vídeo só uma ideia do todos vacilam. A questão é o tempo de retorno. Uma ideia que está muito incrustada na internet, no âmbito geral, é a questão da perfeição, que é inexistente. Não vou entrar em âmbitos físicos, matemáticos aqui, apesar de ter feito meu TCC em gestão da qualidade. Para quem não sabe, eu sou engenheiro civil e finalizei a graduação, foi um dos temas que eu mais estudei ao término do curso. Fiz ali um TCC com quase 150 páginas só falando sobre um sistema de gestão de qualidade total e centrado em qualidade, né, em otimização. E todo mundo vacila. Ninguém é perfeito. Não existe uma máquina de produção perfeita. Nenhuma máquina mecânica não humana, quanto um humano, muito menos, né? Somos regidos e direcionados por emoções, pensamentos, então é uma turbulência de coisas. Nem sempre se vai ter o mesmo nível de produção, entende? Todo mundo desliza. A grande questão de quem tem a mega high ultra performance e de quem dorme aí até o meio-dia é basicamente o tempo de retorno e o quanto eu consigo focar, mergulhar naquilo que eu estou fazendo, beleza? Porque, como eu disse, fica embutida essa ideia de que todo mundo ou grande parte das pessoas produzem absurdamente e todos têm um nível exemplar e perfeito de produção, mas no final das contas não é bem assim. A história é bem diferente disso, tá bom? Vamos começar aqui. Eu peguei os principais tópicos diante de um momento do livro em que ele passava algumas sugestões para a otimização da produtividade em si, para se conseguir mergulhar mais no que está fazendo. E também concluir as atividades que se começa, né? O primeiro ponto foi o que ele chama de método da corrente, que basicamente se refere a marcar, acompanhar a peça que você se determinou a fazer. A peça, quando eu digo, é o objetivo, a atividade que você está mergulhando. Como isso aqui. Ao meu lado aqui eu tenho algumas folhas de algumas coisas que eu faço diariamente. Isso aqui é até anotações do trabalho que eu faço. Há horas de produção. Está até aqui marcado como deep work também. Se eu faço 1 hora, já vem aqui risco 1 horinha. 2 horas, eu risco 2 horas. O meu irmão, inclusive, ele se propôs, as últimas vezes que eu fui na casa dele, a tomar mais água. E ele pegou e botou na parede uma lista com os dias da semana e a quantidade de copinhos de água que ele tinha que tomar. Cada vez que ele tomava um copo d'água, ele ia lá e riscava. E isso acaba estimulando pelo aspecto visual e tu está acompanhando aquela atividade que tu está fazendo. Já serve de estímulo muito grande, porque conforme tu risca uma, tu já fica na ânsia de riscar a próxima.
e assim por consequência. Até ele fala que chega um determinado ponto em que tu não está mais preocupado sim em executar a atividade em si, e sim em manter a atividade sendo executada, que são pontos diferentes. Porque, como está aqui, uma peça estimula a outra, uma engancha na outra. Por isso a ideia do efeito corrente. Então, um ponto bem interessante é ter uma atividade que se propõe a fazer todo dia, ir para academia, trabalho, tem que executar tantas coisas diariamente, tem uma constância de atividade X, fazer um quadrinho, colocar aquelas atividades diante dos olhos, visualizar isso, marcar e riscando e acompanhando isso. Fica mais fácil de se manter uma constância nesse processo, seja por uma criação de conteúdo, seja, enfim, academia, como eu disse, alimentação, por o que for. O segundo ponto é onde e quanto. Onde eu vou fazer o que eu estou me propondo? Eu vou estudar 2 horas por dia aquele curso, seja lá o curso que for. Qual o local? Esclarecer isso. Quanto mais eu esclareço a minha execução, como ela vai ser, mais fácil, mais difícil de eu abstrair do que realmente eu tenho que fazer, porque já está tudo bem claro. Em qualquer planejamento que eu faço, eu já deixo tudo muito esclarecido, para que eu sente e eu me preocupe com a execução. Planejamento é uma coisa, execução é outra. São vertentes diferentes. No momento, é interessante eu planejar. Eu já planejo, já visualizo todo o cenário do que precisa ser feito. Já deixo tudo organizado. E depois eu sento e executo. Eu não preciso me preocupar em, onde é que eu vou sentar para estudar? Por exemplo, pegando o exemplo do estudo, continuando nele. Não me preocupo, vou sentar, nossa, será que hoje eu sento na sala? Será que hoje eu sento no quarto? Sei lá. E qual horário que eu vou fazer isso? Entende como as variáveis elas começam a puxar e fisgar outras ideias e outras possibilidades? Isso vai fazendo com que o tempo vá passando, eu vá executando menos e a tendência de eu dispersar e acabar não fazendo é gigantesca. Ou que eu faça muito menos do que eu deveria. Então, deixar muito claro o local onde eu vou fazer isso. Se eu estudo, por exemplo, eu vou estudar no meu quarto, tal horário das 8 até as 10, sendo totalmente específico, nada de abstração nesse momento. Precisa ter muita clareza. E vai ser na parte da manhã, beleza? Tudo muito claro. Tudo muito claro, fica muito mais fácil. Processo, planejamento é uma coisa, execução é outra. Então, se ter esse momento de planejamento, para depois só sentar e executar conforme foi planejado, fica muito mais fácil. Porque a tua direção e a tua energia, ela está direcionada em executar. E a força de vontade, ela é uma coisa que ela se gasta ao longo do tempo. Enquanto mais variáveis a gente tem para pensar, mais energia vai se dissipando. E conforme essa energia vai se dissipando, mais difícil é de sentar e de fazer o que precisa ser feito. Então, quanto menos energia eu tiver que desprender, menos atenção para pensar em outras variáveis, melhor. Quanto mais eu puder sentar e só pensar em executar, é o perfeito. E o outro ponto é depois do começo, ou até mesmo pro começo. O que eu vou fazer com o meu celular? Eu começo a pensar em itens que envolvem esse processo. Por exemplo, o estudo. Continuando, pegar o mesmo exemplo até o final do vídeo. O que eu vou fazer com o celular? Eu sei que é um meio de distribuir a minha atenção, de dissipar o meu foco. O que eu vou fazer com o meu celular? Eu vou deixar em cima da mesa? Eu vou botar no modo avião? O que vai ser feito? A mesa em si, o que vai ter em cima da mesa? Eu vou deixar só o meu caderno, só as canetas que eu estudo e se eu precisar, no máximo, um notebook ali. Beleza. Porta fica aberta, fica fechada, eu me tranco, eu fecho tudo, eu deixo aberto para receber outras pessoas. Já planejar esse cenário para que ele caminhe em prol do meu objetivo. Se eu preciso de atenção, se eu preciso de foco para realizar uma atividade, todo o entorno ele tem que colaborar com isso. Não adianta eu me planejar, vou estudar das 8 até as 10, vou fazer tal e tal coisa, aí eu sento, eu deixo a porta aberta, eu
boto 500 buchas de papel em cima da mesa para eu ficar olhando, para eu ficar, enfim, sabe, dispersando em cima do que eu tenho que fazer. Eu deixo meu celular ligado, com o Wi-Fi ligado, som no máximo, daqui a pouco eu recebo uma mensagem, daqui a pouco tem alguém me ligando. A probabilidade de eu dispersar é gigantesca. E se tem dados, até o próprio Cal, ele traz dentro do livro, que a cada momento de dispersão eu preciso em torno de 20 a 25 minutos para focar, para começar a mergulhar. Claro, vai de pessoa a pessoa. Uns mergulham mais, outros menos. Mas essa é a questão. Quanto menos empecilhos, quanto menos pontos de distribuição do meu foco eu tiver, melhor. Até existe aquele livro que é muito famoso, titulado de A Única Coisa. Quanto mais eu puder pensar numa única coisa, como eu falei, planejei, executei, quanto mais eu puder pensar só em executar, já tenho todo o plano, melhor. Mais energia eu estou direcionando para uma coisa, melhor vai ser a execução, tanto quanto melhor eu vou conseguir realizar aquilo, de fato. Mais eu vou realizar, executar aquilo, não vou ficar dispersando em torno de outras coisas, e a qualidade também caminha lado a lado com isso. Continuando aqui, o próximo item é caminho livre. Facilite esse processo. Eu normalmente, por exemplo, eu tenho que produzir um conteúdo. Nossa, eu vou escrever uma publicação para o Instagram. Eu vou produzir um vídeo para o YouTube. Eu tenho que escrever um e-mail. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que que antecede? Eu penso nisso. O que que antecede essa atividade que eu estou fazendo? Eu tenho que produzir um conteúdo no computador. O que que antecede? Sentar na cadeira, ligar o computador, beleza? Então, por que já não? Quando eu penso, eu vou fazer isso daqui a pouco, eu já deixo o computador ligado, eu já facilito, eu já boto um pezinho na água, entendeu? Eu já vou preparar um chá, ou seja, você do café, uma garrafa d'água, eu já deixo o cenário todo preparado. É aquela mesma ideia do, pô, eu tenho que ir para academia, o que eu faço? Já deixo as roupas já separadas, já é um estímulo, já está facilitando o caminho, já são menos objeções para serem matadas. Ah, mas eu tenho que separar toda a minha. Não, a roupa não precisa ser separada. A roupa já está aqui, já está na frente da cama. Ah, eu preciso ligar o computador, preciso não sei o que. Não, o computador já está ligado, é sentar e escrever. Entendeu? Facilitar esse processo, facilitar o caminho. E até porque quando eu facilito, quando eu já faço uma abertura desse processo, eu já começo a visualizar as coisas que eu tenho que fazer. Visualização facilita a execução. Quando eu consigo enxergar, facilita o processo de chegar lá e realmente executar. Entendeu? Então isso também é muito importante. E também outro ponto totalmente relevante aqui é que tudo é teste. Tudo é teste. Sabe aquela ideia do, pô, você vai fazer uma competição, vai botar um macaquinho para subir na árvore, você vai botar um elefante para escalar a árvore, o peixinho para escalar a árvore. Cada um vai ter um resultado, vai dizer que um é bom, vai dizer que o outro é ruim. Todo mundo aqui é ser humano. O mesmo modelo de produção que eu uso pode não ser tão bom para ti. Pode ser uma maravilha para mim, pode ser uma maravilha para o Joãozinho, para a Mariazinha, entendeu? Então, é teste. E cada um é um. Cada pessoa sabe o que fica melhor para mergulhar em determinada execução, o cenário em si, todo o contexto, o tempo de mergulho. Tem gente que consegue ficar imerso em uma atividade de 15 minutos e a cabeça já está explodindo. Tem gente que consegue ficar meia hora, 40 minutos, uma hora, enfim, entendeu? E tudo é uma questão de se conhecer, reconhecer os pontos de melhoria e ajustando isso ao longo do caminho e otimizando, certo? Então aí ficam alguns pontos, vou até deixar todos abertos aqui, vou correr aqui por cima. Primeiro ponto seria esse método da corrente, ter claro, acompanhar essas atividades corriqueiras, listando que uma peça vai empurrando, vai estimulando as outras, vão se conectando, formando esse elo, né, que eles chamam de corrente. Ter bem esclarecido esse processo, ter o planejamento do que vai ser executado. Planejamento e execução são coisas diferentes. Se eu tenho já o plano, eu sento e executo. Que nesse vídeo eu preciso fazer tantos vídeos, gravar tantos vídeos, tal. Já deixei o roteiro pronto, já fiz as coisas, eu só preciso sentar e fazer. Tal horário, tal momento, porta fechada, microfone aqui, tal. Beleza?
sentei, executei, ponto. E depois do começo, porta fica fechada, o celular está aqui afastado, em modo avião, beleza? Todas as condições para que caminhe direcionado com o meu objetivo. Caminho livre, já deixei o computador ligado, fui tomar café, enquanto isso o computador já ligado aqui, já me esperando, já deixei o microfone fora da caixa, já deixei tudo mais ou menos planejado, a aguinha já gelada, já me esperando na geladeira, só para pegar a garrafinha e trazer para a mesa. Poucas folhas de papel, só o necessário aqui para anotar uma coisinha ou outra, caso eu precise, beleza? E claro, tudo é teste. Ao longo do caminho eu vou vendo se o que eu estou fazendo está me levando ao que eu realmente almejo, ou se eu tenho que ajustar, melhorar, otimizar algumas coisas ao longo do caminho, que certamente vai ser preciso, porque nenhum processo é perfeito. E essa otimização eu só consigo também quando eu tenho métricas, quando eu tenho dados, quando eu tenho um plano bem estipulado. Não existe otimização sem um planejamento, sem processo. Não tem como melhorar alguma coisa se eu não tenho o processo bem estabelecido. Por isso a importância de determinar o que vai ser feito, para que ao longo do caminho, ao longo da trajetória da execução, eu consiga estar acompanhando isso e estar otimizando. Beleza? Espero que essas dicas aí te ajudem, colaborem para a tua produtividade, para as coisas que tu faz diariamente. E também fica a baita dica do livro, de qualquer um dele. Agora eu estou lendo... Ai, caramba, esqueci do nome. Esse aqui é o Deep Work. Eu estou lendo... Caramba, esqueci o nome do livro, no final do vídeo. Mas eu estou lendo Minimalismo Digital, do Cal. E ele tem diversos outros. Eu tenho baixado, inclusive já está na sequência para ler. Fica aí a dica. Um autor é muito bom e traz ideias muito esclarecedoras a respeito do tema. Valeu? Espero que ajude essas dicas e até o próximo vídeo. Tchau!